Existem histórias que acontecem que literalmente ficam na cabeça das pessoas. Tem uma frase que eu acho simplesmente fantástica, que é: beba vinhos envelhecidos, queime lei antiga, converse com velhos amigos. Porque isso mostra o teste do tempo. Histórias que passaram pelo teste do tempo tendem a ser mais memoráveis. Histórias que suportaram culturas, suportaram épocas e que chegaram até nós. Dentre tudo isso, chegou para nós, hoje, século 21, 2026, um dos meus livros favoritos. E agora, numa adaptação para o cinema. Talvez não um dos meus livros favoritos, mas o meu livro favorito, que é essas belezinhas daqui. A, a Odisseia e a Ilíada. O meu livro favorito é a Odisseia, sem sombra de dúvida. A Ilíada, apesar de contar a história de Troia, do cavalo, não do cavalo de Troia, que não, nem aparece aqui, o cavalo de Troia só aparece aqui. É um livro um pouco mais arrastado. Mas enfim, não estou aqui para falar sobre a Ilíada em si. Outro vídeo eu posso fazer sobre a Ilíada, eu vou até reler esses dois livros. E meu livro favorito é esse cidadão daqui, a Odisseia. Com o Odisseu, ou o Ulisses, dependendo de como você gosta de chamar. Sim, eu tenho na edição da Príncipes, que é a mais barata. Eu queria ler a edição da Penguin, porque é muito mais fácil de ler. Se você quer ler a Odisseia, eu vou deixar aí na descrição, tanto a Odisseia quanto a Ilíada. Eu vou estar deixando a edição da Príncipes, que é a mais barata, ambos, e vou estar deixando também na edição da Penguin. É um pouquinho mais cara, mas tem uma tradução perfeita, é muito melhor de ler, que o pessoal tava reclamando, pegou esse daqui que é a mais barata para ler, e é muito difícil mesmo para ler. É muito ruim de ler isso aqui. Mas é um livro que eu amo, não importa a tradução, eu só precisava ter esse bichinho daqui, que é simplesmente meu livro favorito. E a Odisseia foi muito importante, não só para a história grega. Por quê? A gente tem aqui Homero. Tem alguns historiadores que creem que Homero nem chegou a existir. Basicamente, são pessoas que tinham lá na época que contavam, que passavam essas histórias à frente por meio de tradição oral, por meio de via oral. E uma pessoa, um grupo de pessoas que se denominaram Homero, no caso, compilaram essas histórias tanto na Ilíada quanto na Odisseia em outro manuscrito, que só temos uma parte que foi perdida, então nós não sabemos ao geral sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer inclusive um vídeo sobre essa parte que foi perdida do pós de Odisseu, do que aconteceu com ele. E simplesmente a Odisseia foi um livro da minha vida. Eu conheci a mitologia grega, primeiramente, através desse bexiguento daqui, Percy Jackson. Tá com a capa do filme, mas esse daqui é um livro mesmo do Mar de Monstros. Eu conheci a mitologia grega por causa desse daqui de Percy Jackson, nos meus 8 anos. Depois, no sexto ano, eu tive aula sobre os mitos gregos e simplesmente isso aqui me encantou. Por quê? Na época eu não era cristão, mas quando eu virei cristão eu percebi de uma coisa. Todos os mitos gregos, todos os deuses mostram que o ser humano quer uma segurança para alguma coisa. Se ele quer a segurança para o mar, ele vai pedir para o deus do mar ter essa segurança. Se ele quer segurança no meio do deserto, ele vai pedir segurança para o deus do deserto, para Ra, ou para qualquer outro, o deus egípcio, assim por se dizer. O coração humano cria esses deuses para as necessidades que ele tem. E vivem essa fé aparente, essa fé materialista, e não a fé no verdadeiro Deus. Os mitos nos aproximam cada vez mais do Deus verdadeiro. E isso, a cada ano que foi passando, até pós minha conversão, me mostrou o quanto o coração humano é enganoso. E quanto esses mitos só mostram que não importa toda a segurança, toda a oração, tudo o que fazemos para os deuses gregos, ou para qualquer mito ou qualquer outro deus, não vai servir, porque a verdadeira segurança está em Cristo Jesus, está no próprio Deus. E a Odisseia foi tão importante, não só por esse motivo, mas para outro também, que eu vou trazer essa reflexão aqui para vocês depois. E é simplesmente fantástico. E a mitologia grega entrou. A mitologia, de maneira geral, eu sou apaixonado por mitologias. Entrou na minha vida por causa do Percy Jackson. Que basicamente, se você lê o Mar de Monstros, eu tinha a série completa do Percy Jackson, os Olimpianos. Eu só fiquei com o Mar de Monstros, que é o meu favorito. Se você ler o Mar de Monstros, você vai perceber que basicamente é a Odisseia, só que feita em uma semana e com nepotismo. Se você conhece a história da Odisseia, você tá ligado. Lembrando, isso daqui vai ser um vídeo que vai ter spoilers.
tá certo? Sobre a história, sobre alguns erros históricos e imprecisão da Odisseia. Eu vou dar minha opinião aqui, sem firula. Você está no quadro Mundo da Lua. Para quem não me conhece, me chamo Igor Rafaelo, sou apresentador daqui do canal Mundo Ordinário, tá certo? Eu sou tô ávido, tenho leio um pouquinho muito, um pouquinho muito, um pouquinho muito, tem outros livros ali escondidos também, um pouquinho muito, um pouquinho de muita coisa. E vamos comentar um pouquinho aí sobre a história de A Odisseia. Se inscreve no canal, deixa seu like. Lembrando, se você quiser a Odisseia e Ilíada na versão mais barata ou na versão da Penguin, que é a melhor que tem, vai estar aqui na descrição com o meu link de afiliado. Você comprando, você me ajuda financeiramente, tá certo? Show? Mas bora lá. Igor, qual a sua opinião sobre a Odisseia? Antes de eu chegar no veredito da nota, vamos passar por alguns erros que a Odisseia tem. Sim, a Odisseia tem alguns erros e algumas imprecisões históricas. Ah, não vou comentar sobre a pele da cor dos personagens, porque simplesmente não afeta em nada na história. Vamos pegar primeiramente a Atena. A Atena foi a Zendaya. Ah, botar uma pessoa parda, negra, para representar uma deusa grega que nas estátuas é vista como branca, ser bela. E inclusive isso daqui era o motivo de beleza dos gregos, ser branca, de não sei o quê. Ah, inclusive a guerra de Troia começou porque Paris, lá, Afrodite, guerra de Afrodite. Calma, meu pequeno pupilo. A gente tem que entender primeiramente que esses erros realmente é um erro de impressão histórica, porém é o próprio Nolan que está trazendo sua visão da Odisseia para cá. A gente tá tendo essa influência, querendo ou não, de pessoas que precisam dessa para o Oscar, e esse é o objetivo coerente do filme. Porém, bicho, não afeta em bosta nenhuma na história. Quando você entende a adaptação que o Nolan tá fazendo, que é basicamente não precisa ser visto os deuses. A Zendaya em si, como Atena, é uma talvez, na minha interpretação que eu tive, não estava nem lá. Atena não estava lá. Foi o Odisseu embarbacando, endoidecendo, porque na guerra de Troia, quando ele estava em Troia, ele viu a estátua da cabeça da deusa Atena sendo decapitada e uma menina com uma cabeça decapitada também, que era a Zendaya. A gente não sabe o nome do personagem, isso daí ele se endoidou para achar que é a Atena ali. Show? Minha opinião é essa. Minha opinião é essa. E outra, a Atena ali não afeta em bosta nenhuma a história com a Zendaya. A Zendaya tem uma atuação ótima, não afeta em nada a história que não dá nem pra mim. Ah, mas foi lacração, pense como quiser. Não afeta em nada a história, não tem nada de lacração, tá certo? Show. Outro erro foi a Helena, Princesa Helena lá, com Menelau e tudo mais. Bicho, se vocês querem essa precisão toda, o Menelau é a porcaria do Justiceiro, que não tem um traço de grego além também. Ah, mas ela é preta, não pode ficar disso ela é feia. Pá. Gente, rapaz, por 5 minutos. Eu não gostei assim também, mas não afeta em bosta nenhuma. Se fosse uma personagem tipo importante para a história da Odisseia, se fosse começar desde o início, aí show, validaria crítica e minha nota com o Nolan talvez no filme diminuísse. Mas, pô, cara, faz 5 minutos. Provavelmente esse filme não vai ter continuação. Não vão fazer uma Ilíada com esses personagens, muito provavelmente. E não afeta em bosta nenhuma na história, show? Não afeta em nada. O pessoal tá falando que não teve cenas de guerra nem nada do tipo, muito grande, não explorou a guerra de Troia, é claro, não é o objetivo do filme também, já foi um erro, teoricamente, mas no que ele se propôs a mostrar Troia, a mostrar o que aconteceu lá com o cavalo de Troia, foi show. Foi bem adaptado. Vou falar bem adaptado porque realmente teve imprecisões. A personagem usando calça quando não era calça, as armaduras totalmente erradas, o Agamenon, que aparece 4 minutos no filme, mas o bicho é o farmador de aura, é o Bolsomito, é o Bolsonaro gritando mito, 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 mito. E basicamente é isso que está acontecendo ali. A gente tem também como que eu posso dizer, essas imprecisões, que realmente é erro histórico, mas não chega a incomodar, não é nada que incomode, para os mais ávidos podem achar que incomode, mas tem essas impressões, um barco viking. O Nolan bota a porcaria de um barco viking na Era de Bronze, provavelmente é na Guerra de Troia, ou aconteceu na Era de Bronze e tudo mais. E basicamente foi isso. Outra reclamação que o pessoal faz de erros é que não aparecem os deuses. E aqui a gente tem que meter o pau mesmo, porque quando a gente está fazendo a adaptação da Odisseia, um dos pontos mais importantes
são os deuses. Atena, principalmente, que guia. A Atena apareceu, mas como eu falei, para mim aqui não era Atena, era só coisa psicológica do Odisseu. A Atena, o próprio Zeus, o Poseidon, discutindo ali entre eles. É a mesma coisa que você adaptar os Lusíadas e não ter o Deus Baco ali falando com eles, não ter bosta nenhuma de Deus, você adaptando os Lusíadas para o cinema. Luiz de Camões iria se revirar no caixão. E não tem nada disso. Inclusive, mudando o final do filme, spoiler do final do filme, o que acontece no filme, o Odisseu volta para Ítaca, sua ilha, passa pelo desafio que Penélope botou, que foi de armar o arco, e lá ele tem uma batalha com os pretendentes, com a Penélope vendo a batalha dos pretendentes e tudo mais. Ele mata todos, e por conta da lei de Zeus, para a quebra da lei de Zeus, ele e Penélope vagam para honrar os corpos dos mortos e nunca mais vai voltar a Ítaca. E o seu filho, eu esqueci o nome dele, é Temaco, né? É Temaco, não me lembro o nome do filho dele. Putz, eu esqueci o nome do filho do Odisseu, velho. Mas é Tenemaco, Temelau, Temaco. Temaki. O Temaki aí, o filho do Odisseu, que eu esqueci o nome, você percebe que eu sou um belo fã. Esqueci completamente o nome dele, velho. Bugou minha cabeça agora, legal. E aí o Telêmaco, basicamente, assume o trono. No livro não acontece assim. De forma alguma, eu achei uma mudança muito paia do que aconteceu. Mas já já eu vou mostrar para vocês o porquê não muda a minha nota do filme. Achei paia porque no livro é muito melhor. Primeiramente, o Odisseu volta se disfarçando de mendigo, como acontece no filme. Ele vê lá o seu cachorro, que inclusive é mais dolorido, porque o Odisseu não pode falar com o seu cachorro, porque senão vão reconhecer que é ele. Ele vai lá, faz o bagulho no ar, que só ele consegue fazer, e mata os pretendentes sem a Penélope ver. E a Penélope acorda no outro dia. E ela não acredita que é o Odisseu ainda, apesar do arco. E propõe um desafio para o Odisseu, falando: Odisseu, seguinte, se tu é mesmo o Odisseu, tira aqui, mova essa cama aqui do lugar. E o Odisseu fala: não tem como. Basicamente, porque eu que fiz isso daqui não tem como se mover, porque tá nas raízes. Então, basicamente, o negócio do broche, teoricamente, era a cama no livro. Não tem o broche, que eu me lembre, há muito tempo atrás eu disse, mas que eu me lembre, não tinha nada de broche de reconhecer por causa do broche. Eu não lembro disso, principalmente, mas pode deixar aí, se você tem uma leitura mais recente, o broche em si, que é adaptado no filme, era a cama, o desafio da cama, para reconhecer que era o Odisseu. Show? E com isso, os familiares dos pretendentes que estavam abusando da lei de Zeus no castelo se revoltam. Se revoltam contra Odisseu e Penélope porque o Odisseu matou eles e iriam para a guerra. Até que Zeus fala o seguinte: ó, Atena, manda acabar com aquela palhaçada ali, que aqui no Dani para mim já virou zorra. Virou palco eleitoral do Brasil há 2000 anos depois daqui. Lá em 2026. Virou palco eleitoral ali. Acaba com tudo ali. Aí a Atena vai dizer: não, pode mais não, bora ter paz aqui. E Zeus lança um raio. E o pessoal: não, opa, Zeus, é nós, meu filho. Tamo em paz aqui, hein? Paz nos crias. O rap é compromisso, hein? Sabotagem. É tipo isso. Foi isso que aconteceu no final do filme. E o Odisseu continua rei de Ítaca. Eu acho muito melhor isso. Outra coisa que aconteceu também, muito diferente do livro, foi o que é feito com o Ciclope. A gente tem o Ciclope lá no início do filme, que foi quando a jornada, o pessoal diz que é quando a jornada de Odisseu verdadeiramente começou, com Poseidon contra ele, que basicamente, no filme, eles vão à caverna, veem que alguém mora ali, acham que é uma pessoa, e esperam essa pessoa para pegar alimentos, tem a lei de Zeus, a lei feita com eles. E quando o Ciclope chega, é um Ciclope de 5 metros de altura, 18 metros de altura, sei lá quantos metros tem aquele Ciclope de altura, e o Ciclope come 2 por noite do grupo, dos gregos do Odisseu lá. E eles tentam bolar um plano para escapar, e para isso eles precisam cegar o Ciclope. E eles cegam o Ciclope durante a noite, e eles estão saindo arrastadinhos lá pelo canto, coisa que acontece também no livro, com a penagem debaixo das costas para ele reconhecer que é das ovelhas. E de vez do Odisseu e os gregos irem embora,
O Odisseu pega o seu arco, dá uma flechada no Ciclope, e o Ciclope vai seguindo eles até o mar. Quando chega no mar, quando eles já estão se afastando, o Ciclope ora para Poseidon. Poseidon, é verdade. A gente não consegue entender. E aí os mares começam a estar contra Odisseu. No livro é bem diferente isso daí que acontece. Muito diferente. O Ciclope fala. Tem outros Ciclopes na ilha, que são parentes do Polifemo. E basicamente, eles estão na caverna, na mesma situação. O Ciclope está lá comendo 2 por noite. E o Odisseu bolou o plano para cegar o Polifemo. Eles conseguem cegar. Ele pergunta: quem é você? Quem está fazendo isso aqui comigo? E o Odisseu responde: eu sou ninguém. Aí ele começa: ninguém tá me ferindo, ninguém não sei o que, ninguém. E o pessoal, os outros Ciclopes, esse bicho tá doido, tá ficando doido. Vai pra lá. E eles usam o mesmo plano de se rastejar ali pelo canto. O Polifemo fica passando a mão para ver se encontra alguém, meio cego ele. E basicamente, depois disso, quando eles estão saindo, Odisseu vira para Polifemo e fala: eu sou Odisseu, rei de Ítaca. E fala: meu CPF é tal, 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 tal. Aí Polifemo vira e fala: ora para Poseidon, e Poseidon começa a estar contra Odisseu. E a oração de Polifemo não foi para que Odisseu morresse. A oração de Polifemo foi para que todos à sua volta, porque Odisseu sempre foi isso, uma pessoa que respeitava os seus, que respeitava os seus soldados, que é uma outra crítica errônea que estou fazendo ao filme. Ele respeitava os seus soldados. Polifemo pega e fala para que ele perca tudo, todos os seus sejam perdidos e que ele demore a chegar na sua casa, para que ele veja como perdeu tudo. Essa foi a oração de Polifemo a Poseidon e é realizada. Foi outra cena que mudaram, que ia ser muito boa se ele tivesse feito ou não tivesse feito, mas infelizmente mudaram. Igor, isso te incomoda? No início eu fiquei meio incomodado. Eu tava assistindo, aí depois veio o disclaimer na minha cabeça e falou o seguinte: Homero provavelmente nunca existiu quando fez esses 2 bexiguentos aqui. Vou até deixar mais aqui para baixo. Homero provavelmente nunca existiu. Essas histórias, como os deuses, provavelmente nunca existiu. Isso aqui foi fruto de tradição oral. O que aconteceu? O que, é que pode ter acontecido muitas vezes ali? Que eu creio que a Guerra de Troia aconteceu, não aconteceu, mas não com os deuses, com os ciclopes e tudo mais. Foi ilusões criadas pela desnutrição, pela sede, pelos muitos dias no mar, e tudo isso compactuou para essas coisas acontecerem. E a tradição oral, quando foi passada, muitas coisas inclusive mudaram, ao longo da história mudaram aqui, do original da tradição oral que era passada, e basicamente, tipo, não faz sentido reclamar. Porque a visão do diretor, do que os homens estavam vendo, do que aqueles homens estavam vendo. Eles não viram Zeus, eles não viram Poseidon, não viram Atena, mas eles podiam sentir o mar contra eles. Eles podiam ter alucinado com os ciclopes, alucinado com os gigantes, alucinados até com Circe, com drogas alucinógenas, que pode ter acontecido também. Só que a tradição oral passada bota essa mitologia. E foi mudado muita coisa com o tempo, até na compilação escrita. O que a gente tem escrito aqui hoje é muito diferente de alguns materiais antigos. Apesar de ter sua resposta fiel, mas muita gente foi mudada. Essa Odisseia não é para ser o Ctrl-C, Ctrl-V disso daqui, não. Da Ilíada e da Odisseia, de Homero. O Homero dessa história é o próprio Nolan. Não é um livro da Odisseia em si, e eu estou pesando por causa disso. O filme não se propõe a ser a Odisseia de Homero. O filme se propõe a ser a Odisseia do Nolan. A visão do Nolan sobre os acontecimentos. E isso é super fantástico, porque apesar de mudar muita coisa do material original, ele ainda respeita o cerne da história. Ele respeita o que aconteceu. E isso me deixou encantado, porque a mensagem final de A Odisseia continua. Continua. Porque muitas vezes conseguimos ser tão arrogantes, mas tão arrogantes que achamos que somos melhores que aqueles que estamos enfrentando, que nós não precisamos seguir mais ninguém, que nós não dependemos mais de pessoas, só dependemos aqui dos nossos, nós não dependemos dos outros. E a gente está longe da nossa casa, que precisamos voltar para a nossa casa. E que é a reflexão para esse mundo que vivemos.
Esse mundo não é a nossa casa. Não é a nossa casa. A passagem. Como John Burney fala, somos peregrinos nessa terra em busca a cidade celestial, em busca da cidade celestial, em busca da cidade de Sião. E é isso que a Odisseia passa. O Odisseu estava perdido, longe de Ítaca, o seu lugar. E nós estamos perdidos nesse mundo. Peregrinos. Éramos perdidos. Porém, Odisseu não tinha os deuses a seu favor e não conseguia encontrar o caminho da sua casa, perdeu pessoas. Nós temos o caminho, a verdade e a vida com nós, mostrando que ele é o único que intercede entre Deus e os homens. Vocês têm noção disso? Odisseu estava contra os deuses. Nós temos Jesus Cristo ao nosso lado, nos mostrando o caminho para nossa Ítaca, para a cidade celestial. Isso é simplesmente fantástico. Os gregos, graças à graça comum de Deus, podiam não conhecer Cristo, mas eles conheciam a natureza, eles vinham, a natureza pregava para eles, essas histórias eram passadas para eles. Na mitologia grega, isso termina. Termina ele voltando para casa, mas não conhecendo a verdadeira casa, que não é neste mundo. Não é a Ítaca de lá, mas é uma Ítaca celestial. A verdadeira casa está ao lado do Deus Pai, não nesse mundo. E por isso que eu sou apaixonado em Odisseia, porque eu vejo a graça comum de Deus aqui escrita em cada detalhe pela tradição grega passada para nós. Bom, esse foi o Mundo da Lua de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Minha nota para Odisseia, eu saio do cinema falando é 1000 de 10, mas virou 10 de 10. É meu filme favorito agora de todos os tempos, apesar das divergências, mas ainda é um filme que aquece meu coração e me alegra muito. Antes, meu filme favorito era Interestelar, agora virou Odisseia. Ô, tamo junto! E bom, esse foi o vídeo de hoje. Clica no vídeo aí do lado. Tamo juntasso, galera. Falou, fui e tchau.